Olá. Hoje vamos mergulhar numa questão que mexe com todo mundo, né? O que acontece depois da morte? Se é que algo acontece? Pois é, uma pergunta fundamental. E a fonte que a gente tem aqui é um diálogo, sabe? Curto, mas, nossa, profundo. Ele coloca duas visões bem opostas lado a lado, Uma mais pé no chão, científica, e a outra? mas intuitiva, né? Ligada ao sentir. Exatamente. A nossa ideia aqui é analisar essa conversa, ver como essas duas perspectivas se chocam e talvez se complementam. Certo, então vamos começar a abrir isso. Num lado do diálogo que a gente pode chamar de voz A, tem essa visão bem pragmática. Quase científica, né? Isso. A ideia central é: o cérebro parou, então a consciência, puf, apaga. Acabou. Fim da linha, nenhuma atividade neural, nada. É comparado a um sono, mas um sono do qual não se acorda, sabe? Sem sonho, sem volta. Uma ideia de finalidade mesmo. Bem direta. E é justamente aí que entra a outra voz, a voz B. Ela contrapõe essa ideia de ponto final. E como ela faz isso? Sem dados, sem ciência. Exato. A voz B não fala em prova, fala em sentir. Ela se baseia naquelas experiências que a ciência coça a cabeça para explicar, né? Tipo o quê, por exemplo? Ah, sabe aquele cheiro que aparece do nada e te joga numa lembrança super forte? Ou um sonho muito, muito vívido com alguém que já se foi? Sim, sim, claro. Uma memória que surge assim, de repente. Isso. A voz B sugere que essas coisas, essas sensações, mesmo que a gente não consiga medir, elas podem ser uma forma de resposta, talvez. Que a ausência pode ter uma voz. Interessante que nem tudo que existe pode ser medido, como diz lá no texto, né? Precisamente. Essa frase é chave. Valoriza o que não é material. Pensa só: amor, saudade, fé. A gente não mede isso, né? Não mesmo. Mas são coisas centrais na nossa vida, que dão sentido para muita gente. A voz B está dizendo que essas experiências internas são tão reais quanto um fato físico para quem as sente. Entendi o ponto. Só que a voz A, no diálogo, não aceita isso fácil, né? Ela traz o ceticismo. Traz. E com força. Questiona se essas sensações não são, na verdade, coisa da nossa cabeça. O cérebro tentando, sei lá, preencher o vazio da perda. Exato, tem uma frase bem forte: o luto inventa a presença para suportar a ausência. É quase um alerta, né? Um alerta contra a gente se enganar, talvez, cobrando evidência, prova concreta. Isso. E a resposta da voz B para essa provocação é definidora. Qual é o? Ela diz: eu não acredito, eu sinto. Ponto. Separa totalmente o que é saber da cabeça e o que é convicção do coração, digamos assim. Uma linha clara. Crer versus sentir. E ela ainda usa uma metáfora, fala do nosso silêncio aqui dos vivos. Diz que talvez esse silêncio seja tão grande que abre espaço para a gente imaginar algo vindo do outro lado. Um sussurro, talvez. Algo sutil, É algo além dos nossos sentidos comuns. uma comunicação diferente. Essa tensão entre o racional e o sentir é o coração do texto, me parece. E aí a voz B aperta mais, né? Joga a pergunta mais difícil. Aquela que balança tudo. E se não houver nada? Exato. E se for só isso mesmo, luz apagada, fim da história, como a ciência sugere? Como a voz B lida com essa possibilidade? Olha, aí a conversa fica realmente profunda. Porque a resposta da voz B para esse nada é o que, ironicamente, mais valoriza a vida agora. Como assim? A conclusão dela é: bom, se o fim é o fim mesmo, definitivo, então cada segundo, cada escolha, cada pessoa que a gente ama, tudo isso ganha um peso enorme, fica infinitamente importante. Ah, porque não tem outra chance, né? Exatamente, porque se tudo termina, tudo importa. É quase como se o medo do vazio total fosse o maior combustível para a gente viver de verdade, intensamente aqui e agora. Nossa, que virada de pensamento interessante. A possibilidade do nada dando valor a tudo. E o diálogo, ele termina
com as duas vozes chegando a um acordo. Um acordo completo não diria, mas tem um abrandamento, sabe? A voz A, que era tão categórica sobre o fim, ela solta algo como um reencontro com o que sempre fomos. Já não soa tão finalista assim. Uma abertura, talvez. Uma pequena abertura. E a voz B termina com uma imagem bem poética. Fala da luz que volta para casa, sugere uma convergência, quem sabe? Ou pelo menos um respeito pelas diferentes formas de olhar para o grande mistério. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica essa tensão principal, né? A ciência buscando a prova, o concreto. E a intuição insistindo que sente algo mais. Algo além do que a gente pode tocar ou medir. O diálogo não dá a resposta final. Ele, na verdade, amplifica a pergunta, né? Deixa ela ecoando. Aquela frase final: e se a morte for apenas o começo? Pois é. E isso leva direta para a provocação final que a fonte deixa pra gente, para quem tá lendo ou ouvindo. O texto acaba com um conselho, né? Qual é? Escute a sua voz interna. Ela sabe o caminho. Considerando tudo isso que a gente conversou, a razão, o sentimento, o medo, a esperança, que tipo de resposta ou clareza essa tal voz interna pode trazer para cada um de nós nessa busca, né? É uma boa reflexão para a gente levar, um convite para olhar para dentro mesmo.